tema do culto de hoje, da mensagem, é predestinação versus novo nascimento. Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos abrir a Bíblia no versículo 5 a 8. Diz assim a palavra do Deus eterno: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, único e soberano Deus, Senhor dos céus e Senhor da terra, nós graças te damos porque o teu Espírito, que é quem efetua em nós o querer e o realizar, nos trouxe a este lugar nesta noite de domingo, para que nós pudéssemos ouvir a tua voz, aprender da tua palavra, crescer no conhecimento pleno do Deus Altíssimo, para que nós possamos ser considerados pelo mundo como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Fala-nos mais uma vez nessa noite, Senhor. Ilumina os olhos daqueles que chegam aqui pela primeira vez. Faça-os entender com profundidade todas as coisas que forem faladas aqui deste altar, para que desta forma o teu nome seja verdadeiramente glorificado. Nesta hora nós nos levantamos, Senhor, para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento destas verdades, e ativamos no teu povo a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Rodrigo. Então, meus amados irmãos, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, pastor da igreja, pela quinta vez consecutiva, fala sobre a doutrina da predestinação. Eu tenho dito reiteradas vezes, e vou continuar dizendo isso até o dia em que o Senhor me levar para a sua glória, que a predestinação é a coluna vertebral do Evangelho. Ela é a coluna vertebral da vida cristã. Se você não entende predestinação, você não entende a Bíblia, você não entende os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus. Se você não entender esta doutrina da predestinação, a Bíblia será para você um livro muito confuso. A vida, por si só, ficará com muitas interrogações que você não vai encontrar respostas. Todavia, quando você compreende, quando o Espírito de Deus ilumina os teus olhos, quando o Espírito Santo abre o teu coração e te faz entender estas verdades do Pai, tudo fica muito harmonioso. Todas as interrogações da vida passam a ter respostas. E a Bíblia passa a ser um livro maravilhoso de se ler, porque você passa a compreender tudo e de uma forma em harmonia. Então, meus irmãos amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é um Deus soberano. Diga, Deus é soberano. Não é o homem que é soberano, Deus é que é soberano. A Bíblia diz que Ele é o oleiro, nós somos o barro.
sistema religioso que está aí implantado inverteu esta ordem. Criou-se uma doutrina de que o homem tem livre-arbítrio e de que o homem é que decide a sua vida, de que ele é que decide se quer Jesus ou se não quer Jesus. Mas isto não está na Bíblia. Isto é contrário à verdade da Bíblia. O homem está morto em delitos e pecados até o dia que Deus, por absoluta graça, faz com que ele receba vida outra vez. Veja o que Paulo disse aos Efésios, esse texto que nós lemos agora no início da mensagem, Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em delitos. Como é que nós estávamos? Mortos em delitos. O que é que Deus fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então tu és hoje um salvo, porque Deus te salvou por absoluta graça dele. Não dependeu das tuas obras, não dependeu dos teus méritos, não dependeu da oração do teu pai, da tua mãe, do pastor, da igreja. Não, Deus te salvou porque Ele mesmo havia te predestinado. A palavra diz que aqueles a quem Deus predestinou, a esses também chamou. Veja o versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Veja, não é pelo jejum, não é pelas vigílias, não é pelas obras, não é pelos sacrifícios, não é por subir o monte, não é pela roupa que usa ou deixa de usar, é pela graça de Deus, mediante a fé. O método que Deus usa para salvar é a fé, que é dom do Espírito Santo. E ele diz, e isto não vem de vós, vem do pastor da igreja. Não, é dom de Deus, é dom de Deus. Então veja só, meu irmão amado, a regeneração do homem, o novo nascimento do homem, é uma consequência do pecado original do homem. Adão pecou, o pecado passou a todos os homens, o homem passou a viver em depravação total. Todo homem neste mundo, todo aquele que Deus predestinou a esta terra, já nasce morto em delitos e pecados. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade, dizia Davi. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então todo homem, até o momento que o Senhor Jesus o chama, ele está morto em delitos e pecado, ele está em depravação total. E ele por si só é incapaz de fazer qualquer coisa em favor da sua vida espiritual, em favor da sua salvação. Não fora Deus buscar o homem perdido, o homem jamais seria trazido para os braços de Jesus. Tudo dependeu e tudo depende exclusivamente de Deus. Vamos começar a ver isto, por favor. Vamos fazer um breve retrospecto do que nós vimos aqui no domingo passado. Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra: porque, como pela desobediência de um só homem, que este um só homem que desobedeceu, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, está falando de Jesus, muitos se tornarão justos. Veja, um só desobedeceu, muitos se tornaram o quê? Pecadores. Por que todos não se tornaram pecadores? Porque os outros já eram pecadores. Aqueles que passaram a existir numa forma humana, aqueles que passaram a ter o seu espírito revestido de pele, de carne, de ossos e tendões, a partir de Caim, já eram pecadores. Foram os anjos rebeldes que acompanharam Lúcifer na sua rebelião nos céus, e que Deus os lançou para a terra. Ele arrastou com a sua cauda uma terça parte dos anjos. E um dia Deus decidiu que, assim como os seus filhos, aqueles que existiam com Deus desde antes da fundação do mundo, porque Deus primeiramente criou o meu espírito, criou o teu espírito antes de todas as coisas. Então, quando Deus decidiu que nós seríamos predestinados a este mundo, teríamos uma forma humana, um dia também Deus decidiu que aqueles anjos decaídos também teriam corpo, e Deus manifestaria neles a sua ira. Paulo diz, vasos de ira destinados para perdição. Por isso que ele diz que
muitos se tornaram pecadores. Nós não éramos pecadores. Nós estávamos nos céus com Deus. O Senhor nos predestinou, nós assumimos este corpo de carne, nós somos descendência de Adão. O pecado de Adão, a semente que Satanás colocou em Adão, foi transplantada para a nossa carne. Mas nós não tivemos culpa nenhuma nisso. Então nós nos tornamos pecadores. E aí vem o ato de justiça de Deus. Alguns dizem, mas isso é uma injustiça? Como é que Deus salva uns e não salva outros? Irmãos, Deus salva os seus filhos. Deus salva aqueles que Ele predestinou. Deus não salva aqueles que são do mal. E por que é um ato de justiça? Porque você não pediu para vir ao mundo, como eu também não pedi. Você não se tornou pecador. Adão nos tornou pecadores. Então Deus, sendo justo, Ele vem e conserta todo o estrago que Adão proporcionou. Então, por um só, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Então, só serão salvos aqueles a quem Deus predestinou. Vamos ver isto, Romanos 8, versículo 29. Diz assim a palavra: porquanto aos que de antemão conheceu. Olha, irmão, Deus te conheceu de antemão. Deus não te conheceu de ontem, nem do dia que tu entraste na igreja pela primeira vez. Deus não te conheceu porque um dia você batizou numa água, ou porque você atendeu o apelo de um pregador. Não, Deus te conhece de antemão. De antemão significa desde antes da fundação do mundo. E aqueles que Ele de antemão conheceu, o que Ele fez? Também os predestinou. Eu pergunto, predestinou ou não predestinou? Predestinou. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, Jesus, Ele não é o primogênito entre todos os seres humanos. Ele é entre muitos irmãos dele. E no versículo 30 ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Quem é que Deus chama? Aqueles que Ele predestinou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí, meu irmão, tu tens que entender qual é a tua posição espiritual hoje diante de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te justificou, o Senhor te glorificou. Tu estás justificado, glorificado, aperfeiçoado para sempre, e ninguém te tira mais das mãos de Jesus Cristo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então, continuando, vamos voltar um pouquinho atrás no capítulo 5 de Romanos, que você diz assim: pastor, mas se Deus me predestinou, por que motivo, né, há necessidade de se pregar o Evangelho? Por que tem que pregar? Não já está predestinado? Irmãos, aconteceu um fato, um episódio que causou transtorno a este plano de Deus, e Deus teve que intervir para consertar o erro. Veja o que ocorreu. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a alguns homens. Não, a todos os homens. Passou ou não passou? Passou, porque todos pecaram. Então, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o que? A morte. Assim a morte passou a todos os homens. Quem são esses todos os homens aqui? Todos os homens que Deus predestinou. São um pronome. A Bíblia chama aqueles a quem Deus predestinou, ora ela chama de todos, ora ela chama de muitos, mas ela está sempre se referindo aos que Deus predestinou para a salvação. Então, Adão foi o responsável por esse estado de coisa que acabou ocorrendo na vida de todos nós, mas Deus não poderia permitir que nós nos perdêssemos. Seria uma injustiça. Ele não faria jamais isso com seus filhos. Então, por isso que Deus providenciou consertar o erro de Adão, e o erro de Adão foi tão grave, mas tão grave, meu irmão, que foi necessário um corpo, uma vida, um sangue derramado e uma cruz. Para você ver como foi grave o erro de Adão. O conserto custou muito caro. Então, continuando, estamos ainda fazendo um repasse do que vimos aqui no domingo, em Efésios
capítulo 2, versículo 1, o Senhor diz assim: Ele vos deu vida. Quem é que te deu vida? Deus. Foi Jesus. Estando vós orando, jejuando, buscando, clamando. Não. Como é que nós estávamos? Mortos em delitos e pecados. Quando você estava morto em delitos e pecados, por você ser ovelha de Jesus, por você ser um eleito de Deus, por você ser um predestinado, no tempo de Deus, o Senhor te deu vida. Olha, Ele disse: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Jesus disse: eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Uma ovelha de Jesus, morta em delitos e pecados, ela pode estar nos lugares mais escuros. Ela pode estar nas drogas, ela pode estar no alcoolismo, na prostituição, na bruxaria, na macumbaria, dentro de um presídio, não importa. No tempo de Deus, Deus agirá e Deus lhe dará vida outra vez. Não depende do homem, não depende de ninguém, depende única e exclusivamente de Deus. Em 1 de Coríntios, desculpe, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, veja o que diz a palavra: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é o homem natural aqui? O homem natural é o homem morto em delitos e pecados. É o homem que não é dirigido pelo Espírito de Deus. É o homem que vive segundo a lógica. É aquele que diz: não, olha, está escrito, mas eu acho que não é assim. Ou seja, ele não se submete ao ensino do Espírito Santo. Ele quer usar a sua lógica, a sua intuição. E se você usa a lógica, se você usa a intuição, você nunca vai entender a verdade de Deus. Você não pode entender Deus pela letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito da letra, quando eu consigo extrair da letra o espírito da mensagem, aí vivifica, aí eu tenho vida. Então, o homem natural, o homem da lógica, o homem da razão, ele não pode aceitar, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, mas ele aceita as coisas dos homens. Se os homens dizem: olha, se não usar, sai arrastando no chão, o ônibus vai passar em cima. Ora, no outro dia está todas as mulheres usando saia arrastando no chão. Acredita no que o homem diz. Olha, se ligar, se tiver uma televisão em casa, o Espírito Santo já saiu da sua vida. No outro dia está todo mundo jogando a televisão fora. Mas quando Deus diz: meu filho querido e amado, tu estás nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém te arrebatará. Ah, não é bem assim, não podemos confiar tanto. Olha, mas se pecar ele arrebata. Se fizer um trabalho de macumba bem feito, você sabe que pode pegar em você. Aí já não acredita no que Deus fala, já não aceita as verdades do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Você veja que para a maioria dos crentes, predestinação é loucura. Preexistência com Deus é loucura. A soberania de Deus é loucura. Você falar que há nesse mundo duas descendências, duas sementes, os filhos de Deus e os filhos do diabo, é loucura. Agora fala para a maioria dos crentes que se ficar 24 horas de joelho no chão até sangrar, Deus se agrada. Todo mundo gosta disso. Incrível. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum, meu irmão. Deus não quer sacrifício do teu corpo. Então, por que não aceita? Por que é loucura? Porque as coisas do Espírito de Deus, você só pode entendê-las se você discerni-las espiritualmente. Tem que ser o Espírito de Deus a iluminar os olhos do teu coração. Tem que ser o Espírito de Deus te ensinando. Eu não tenho capacidade de te ensinar isso. A única coisa que eu posso fazer, meu irmão, é expor com toda a clareza a palavra.
Mas se não for o Espírito Santo ensinar você, se não for o Espírito Santo te dar uma convicção forte no teu coração, você nunca vai entender. Amém? Então, isso nós vimos aqui no domingo passado. Agora, eu quero que tu entendas, meu irmão, que há um processo de regeneração, de novo nascimento, Deus dando vida àquele que está morto espiritualmente, que por este processo só pode passar aqueles que Deus predestinou. Não são todas as pessoas que podem passar, e só pode ser regenerado, só pode ter vida outra vez aqueles a quem Deus atua no coração. Não depende do homem, depende de Deus. Vamos começar a ver este processo lindo, maravilhoso, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Veja o que diz o Senhor Deus através do profeta: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aleluia! Olha o que Deus está dizendo: tomar-vos-ei de entre as nações. Quer dizer, dentre todas as nações da terra, Deus vai buscar os filhos dele, aqueles que ele predestinou. Vos congregarei de todos os países. Por isso que Jesus disse: ide e pregai a toda a criatura. Tem que se pregar em todas as nações, porque em todas as nações, em todos os países da terra, tem os filhos de Deus, mas tem também os filhos do diabo. Os filhos de Deus, quando ouvem a voz de Deus, o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e por livre-arbítrio decidem se segue ou se não segue. Não, ele disse: ouve e segue. Tem que seguir. Um eleito de Deus, um predestinado, quando chega a hora, quando chega o dia de Deus, e ele ouve a voz, e a voz é ouvida pela palavra, ele tem que seguir o Senhor da glória. Ele tem que seguir, não há outra opção. Versículo 25: então aspergirei água pura sobre vós, a palavra, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E aí veja o que é que Deus começa a fazer na vida de um eleito dele: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aleluia! Aquele coração velho, aquele coração petrificado pelo pecado, aquele coração que foi estragado pelo pecado de Adão, chega um dia que Deus diz: meu filho, chegou a tua hora. Eu agora sou um cirurgião e eu vou fazer um transplante no teu peito. E Deus faz uma operação invisível, irmão. É o maior transplante de coração. Nem o Dr. Zerbini, nem o Dr. Jatene, nem todos os cirurgiões cardíacos do mundo conseguem realizar isso aqui. Só Deus. É o transplante que muda o interior do homem, muda o caráter do homem, transforma as emoções do homem, faz do homem uma nova criatura. Deus diz: olha, vou tirar o coração de pedra e vou colocar no teu peito um coração de carne, um coração sensível a Deus, sensível ao Espírito. Ele diz no versículo 27: porei dentro de vós o espírito do pastor da igreja, o espírito da convenção, do concílio. Não, porei dentro de vós o meu espírito, diz Deus. Aleluia! E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Você começa a perceber, irmão, que tudo é Deus que faz. É Ele que faz você andar nos estatutos dEle, é Ele que faz você guardar os seus juízos, os observar. Se não for o Espírito Santo fazer isso, irmão, ninguém faz. Você vê que tem que ser uma força sobrenatural que muda o homem. Ninguém consegue mudar a si mesmo, ninguém consegue mudar a outro. O único que tem este poder é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Você vê o irmão Josué dentro de uma penitenciária, né?
morto em delitos e pecados, coração cheio de coisas ruins, de coisas profanas, cheio de violência, de ódio, de mágoa. Quem é que poderia mudar o coração de um homem desse? Me diga. Uma penitenciária muda? Não muda. Pelo contrário, piora, agrava. A pessoa sai de lá pior do que quando entrou. E como é que explica, num ambiente tão hostil, num ambiente tão contrário, num ambiente tantas malignidades, de repente um homem ser completamente transformado da água para o vinho? A atuação de Deus, a atuação do Espírito Santo. E por que não transforma todos que estão lá atrás das grades? Porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Quem não é ovelha, não ouve, não segue. Morre praticando delitos e pecados. Então, em Deuteronômio, vamos voltar um pouquinho atrás. Deuteronômio, você vai começar a ver que Deus, já lá no Velho Testamento, ele começava a dar evidências da sua graça, que o homem, se não se submeter a esta vontade de Deus, ele está perdido. E no capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 16, a palavra diz, é Deus falando: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha, Deus está dizendo, não adianta apenas fazer a circuncisão da lei de Moisés. Você sabe que na lei, pessoa para se declarar um judeu, ela tinha que fazer uma circuncisão no prepúcio. Os homens tinham que fazer uma circuncisão no prepúcio. E aí era aceito como parte do judaísmo. Deus disse: não, circuncidai o vosso coração. Não é essa circuncisão da lei. Essa circuncisão da lei é sombra dos bens vindouros. É sombra dessa circuncisão que eu mesmo farei. No capítulo 30, adiante um pouco, versículo 6, diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Aleluia. Quem é que circuncida o coração do homem? É Deus. Pastor, eu pensei que era jejum, pensei que era sacrifício, eu pensei que era ficando uma noite inteira de vigília, joelho no chão, lambendo o pó. Não, é Deus. Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Olha, não fora Deus realizar isto aqui, o homem está perdido. O homem não tem nenhuma possibilidade. Ele está absolutamente perdido. Deus circuncida o coração e também da tua descendência, para que tu possas amar a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que tu vivas uma vida sobremodo excelente. Isto aqui, Deus só faz naqueles que Ele predestinou para a salvação. Por isso que você vê diariamente morrendo milhões e milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, sem ter o coração circuncidado, sem amar a Deus, sem viver uma vida reta diante de Deus. Por quê? Porque não são de Deus, não são ovelhas do Senhor. Jeremias, profeta Jeremias, vamos agora ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 24, Jeremias também fala uma coisa muito importante, versículo 7, dar-lhe-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Aleluia. Olha, irmãos, se Deus não te der um coração novo, se Deus não tivesse te dado um coração novo, você não estaria aqui. Você não seria um cristão. Você não creria nesta palavra. Você podia estar aí fora crendo em ídolos, crendo em Exus, em caboclo, em gnomos, em horóscopo, em duendes, crendo em cristais, crendo em corrente, em óleo, em enxofre. Por que você crê nesta palavra? Por que você crê no Deus único e todo-poderoso? Porque Deus colocou no teu peito um coração novo, para que você se voltasse para Ele de todo o teu coração. Veja, tudo foi Ele que fez, não dependeu de ninguém.
Por favor, nunca dê a glória de Deus a outrem. Nunca diga, hoje sou um cristão porque a minha vovó passava a madrugada inteira orando por mim. Por favor, não faça isso. Você hoje é um cristão porque Deus te predestinou para ser um cristão. Não dependeu da tua avó, não dependeu de ninguém. Amém? Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Eu estou te mostrando todo um contexto da Bíblia para tu entenderes este processo do novo nascimento que depende exclusivamente de Deus e que Deus só faz na vida dos eleitos. O velho coração que nós tínhamos no peito, que muitos ainda lá fora têm, sempre se inclinava para fazer a vontade do diabo. Por isso que Deus faz o transplante, por isso que Deus tira o velho, que está contaminado pelo vírus de Adão, e Deus põe um novo, porque aquele velho, a tendência do velho coração, do coração de pedra, era se inclinar para fazer as vontades de Satanás. Pastor, mas isso está na Bíblia? Fazer a vontade de Satanás está na Bíblia. Eu vou te mostrar. Efésios, volte outra vez para a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Na Bíblia do altar, quem tem Bíblia grande como a do altar, está na página 300, diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, nós outrora estávamos mortos em delitos e pecado, nós andamos em delitos e pecado, segundo o curso deste mundo. Que mundo? O mundo Aion, o mundo da perdição, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outrora nós nos inclinávamos para fazer a vontade do príncipe da potestade do ar. Então, quando você mentia, quando você roubava, bebia, fumava drogas, adorava ídolos, quando você frequentou o espiritismo, quando você tinha amizade com pessoas ímpias, tudo isto aqui era o teu velho coração se inclinando segundo o príncipe da potestade do ar. Você não tinha controle, ele te inclinava para isso. Por que que hoje mudou tudo na tua vida? Veja o que é que eu vou te mostrar agora em Romanos. Venha, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quer dizer, ele está dizendo, olha, não é judeu quem o é apenas de nascimento. Não é pelo fato de nascer em Israel que você é um judeu. Judeu é aquele que é circuncidado no coração. Deus está dizendo, olha, não é crente aquele que procura aparentar ser crente apenas exteriormente, porque usa uma roupa diferente, porque não corta o cabelo, porque não pinta a unha, porque não vai à praia, porque não tem uma televisão, porque não usa uma bermuda. Ele está dizendo, não. Judeu, crente, cristão, é aquele que o é interiormente. Ou seja, é aquele que tem o caráter de Deus na sua vida. E para você ter o caráter de Deus, o que Deus tem que fazer na tua vida? Circuncidar o teu coração. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Tirar o espírito velho e colocar espírito novo. E depois ainda põe dentro de você o Espírito Santo. Aí Deus opera uma mudança, irmãos, interior. A pessoa passa a ter um bom caráter, honesta, íntegra. Um bom marido, marido que ama a sua esposa. Uma esposa que é submissa ao marido. Uma pessoa que é honesta nos seus negócios, que não tem palavras torpes na sua boca,
A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. É uma pessoa que não se inclina para as coisas profanas deste mundo. Não é a roupa que faz você ser crente ou não ser crente. Isso é coisa de homens, isso é invenção de homens. São doutrinas de homens. Os fariseus usavam muito isso, e Jesus disse: olha, vocês fariseus são semelhantes aos sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Você vai no cemitério, está lá tudo pintadinho de branco, né? Às vezes de mármore, quando a família tem mais posse, manda fazer a tumba de mármore. Tudo muito limpo. E dentro, o que é que tem? Podridão. Carne podre, bicho, tapuru. Pessoal, assim são vocês, fariseus. Vocês limpam o exterior, vocês querem se apresentar com uma aparência de santidade, mas dentro de vocês está cheio de imundície. Às vezes a pessoa usa roupas religiosas e o coração cheio de mágoa, de ódio, cheio de perversidade, deseja o mal ao próximo. É aquela pessoa que se você atira uma pedra, ela já vem com 10 nas mãos. O que adianta isso? Não serve, não tem valor algum. Então, em Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados. Está dizendo que em Jesus nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos. A circuncisão da lei de Moisés tinha que chamar um cirurgião, e o cirurgião urologista vinha lá nos homens. O homem tinha que, no prepúcio, fazia a circuncisão. Ele disse: não, com vocês, os filhos de Deus, é diferente. A circuncisão de vocês não foi um homem que fez, não foi por meio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. No versículo 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quantos delitos Jesus nos perdoou? Todos. Irmãos, os teus pecados já estão perdoados, presente, passado e futuro. Você não tinha nem nascido, e Jesus já tinha carregado os teus pecados na cruz, e você não tinha nascido ainda. A provisão de Deus é completa, não tem nenhuma falha, está tudo feito. Ele perdoou para sempre. Pastor, quer dizer então que eu posso pecar à vontade? Não, não te atrevas. A Bíblia diz: aquele que é de Deus não vive pecando. Pastor, e se pecar? Se pecar, você se arrepende, você se reconcilia com Deus. E você sabe que se viver uma vida de pecados, vai receber de Deus o quê? Correção, disciplina e açoite. Agora, no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 9, João Batista estava pregando, estava lá anunciando as verdades de Deus, e de repente ele disse a uma turma lá, que estava muito cheia de si, muito cheia de prepotência: não é bem assim como você está falando, João Batista, que conversa é essa? Você tem que saber que nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Aí ele disse assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, ele estava dizendo: olha, não fique se vangloriando porque vocês são descendência de Abraão, porque não é filho de Abraão apenas aqueles que descendem da carne. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Os da fé é que são de fato e de verdade filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, diz a Bíblia. Eles não fiquem se vangloriando por causa disso, porque Deus pode suscitar filhos destas pedras. Quer dizer, de coisas sem valor, de coisas mortas, Deus suscitou filhos a Abraão. Quem éramos nós até alguns anos atrás, irmãos? Quem era você até o dia que Deus tocou no teu coração? Você não era nada, nós não éramos nada. Nós estávamos num poço profundo de perdição.
Nós estávamos atolados até o último fio de cabelo na lama do pecado. Não tínhamos nenhum valor. Todavia, Deus suscitou filhos de Abraão. Hoje tu és filho de Abraão. Aleluia. Amém? João capítulo 8. Pastor, por que João falou assim com tanta ênfase com aqueles judeus? Que não era importante apenas ser filho de Abraão na carne, não era importante apenas se dizer judeu só porque nasceu Israel. Por que isso? Porque há neste mundo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, em João capítulo 8, versículo 44, agora nós encontramos Jesus se dirigindo a uma turma que não aceitava a sua palavra, que não entendia a sua mensagem, que não aceitava os seus ensinamentos. E ele disse: vós sois do diabo. Olha que palavra dura, hein, irmão? Mas foi Jesus que disse isso. Esse vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você vê que não é o fato de ter um registro de nascimento dizendo que nasceu em Israel que faz da pessoa um eleito de Deus, que faz da pessoa um judeu. Não é o fato de ter se batizado numa água, não. Não é o fato porque a pessoa se veste assim ou se veste assado que faz dela um filho de Deus. Filho de Deus é aquele que é circuncidado no coração. Não é a roupa, não é o cabelo, não é o bigode, não é a barba. Não, é a circuncisão do Espírito Santo no teu coração. Caso contrário, não é filho. Romanos versículo 11, capítulo 9, desculpe. Romanos capítulo 9, versículo 6 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Uau, pastor Carlos Magno, mas eu sempre ouvi dizer que o povo judeu é o povo eleito. É verdade, irmão, é o povo escolhido de Deus, mas nem todos. Em todas as nações da terra, inclusive dentre os judeus, nem todos são filhos do Deus Altíssimo. Há vasos de honra e há vasos de desonra, há filho de Deus e há filho do diabo. Nem todos são de fato israelitas. É como se dissesse, porque nem todos que estão dentro das igrejas são crentes. Isso é verdade. Nem todos que saúdam com a paz do Senhor são crentes. Isso é outra verdade. Nem todos, porque não cortam o cabelo, são crentes. É verdade, são filhos de Deus. Há muito filho do diabo enrustido no meio dos filhos de Deus. Há muito joio no meio do trigo. São essas verdades profundas, irmão, que tens que aprender, tu tens que gravá-las no teu coração. No versículo 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pastor, o que é o remanescente? Quem é o remanescente? Vou te mostrar em Romanos 11, versículo 5. Diz assim: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Veja, então, nesta eleição da graça estão envolvidos tanto os judeus quanto os gentios. O que significa remanescente? No texto grego original significa uma semente santa. Só a semente santa, só aqueles que Deus predestinou serão salvos. Ele está dizendo, nem todos os judeus, só o remanescente, só os que Deus predestinou, os outros não serão salvos. Não pertence ao Pai, não tem a semente corruptível. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele escreve a sua epístola. Eu queria que você, por favor, abrisse no capítulo 1, versículo 18.
Veja como Deus é soberano. Eu estou te mostrando coisas que você está percebendo, que o homem não tem nenhuma participação no que diz respeito à sua salvação, no que diz respeito à sua regeneração, à sua conversão. Tudo dependeu e dependerá única e exclusivamente de Deus. Então diz assim: pois segundo as orações do pastor da igreja, não, desculpa, são os meus óculos. Pois segundo o jejum que você fez, as horas que você ficou de joelho no chão, as vigílias, a roupa que você passou a usar, não, pois segundo o seu querer. Quem é que quis? Deus. O que o querer de Deus realizou? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja que tudo é Deus, irmão. Nós somos primícias das suas criaturas. Ou seja, antes dele criar o mundo, ele nos criou. Primeira coisa que ele criou foi os seus filhos. Antes de criar o mundo, antes de criar o sol, as estrelas, a lua, esse mundo cósmico que teus olhos contemplam, ele primeiro criou o teu espírito. Tu és um ser espiritual, tu és a primícia das criaturas de Deus, aleluia. Amém? E foi segundo o que? O seu querer. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o que? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia. Irmãos, o que regenera o homem é a semente incorruptível. E esta regeneração veio o que? Mediante a palavra de Deus. Você entende isso? Você começa a entender isso, irmão, que tudo depende de Deus. Olha, eu acho que nesse Nordeste aqui, a única igreja que reconhece Deus como soberano é esta igreja. É a única que diz: não depende de homem nenhum, não depende de pastor, não depende de ninguém, depende do Deus Todo-Poderoso. É a única que dá honras verdadeiramente a Deus. Porque eu ouço aí fora: não, porque foi fulano que orou por mim, não, porque foi você, não, porque foi o teu jejum, não, eu hoje sou um salvo, olha, graças ao meu sacrifício. Deus sabe o preço que eu tenho pago pela minha salvação, mas estufa o peito, sabe? Não, eu hoje sou de Jesus, mas você não imagina quantas horas eu fico de joelho no chão, olha, o preço é tremendo. Isso é uma mentira, sabe? E fica roubando a glória de Deus. Não, dependeu única e exclusivamente do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem está em Cristo, diga amém. Então tu és uma nova criatura. Ele diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quer dizer, as coisas antigas já passaram, as coisas do Velho Testamento, a lei, o sacrifício, as abluções, a guarda de sábado, tudo que era antigo passou. A tua velha criatura, os teus vícios, as tuas maldades, as tuas malignidades, tudo isso já passou. As coisas antigas se fizeram novas. Quem fez isto aqui? A palavra da graça de Deus. Foi a palavra de Deus que fez tudo se tornar novo em você. Você hoje é um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, porque a palavra da graça de Deus te mudou. Não foste tu, não foi o pastor, não foi a oração de A, de B ou de C, foi Deus mediante a sua palavra. Amém? João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra. João 3, versículo 3. Você sabe que havia um homem chamado Nicodemos,
Nicodemos era um dos mestres de Israel, ele era um advogado. Um dia ele foi ter com Jesus de noite, na calada da noite, escondido, com medo de ser visto pelos outros judeus, como muitas das vezes vem à igreja, com medo do vizinho ver, com medo do parente saber. Micael, você agora é crente? Não, fui lá só dar uma olhada, sabe? Não sou não. E não assume a sua fé. Então, aí ele foi ter com Jesus, Jesus disse assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus disse: olha, Nicodemo, você entende muito aí de leis, você entende muito aí dos códigos, código civil, processo criminal, você entende tudo isso, mas de Deus você não entende nada, absolutamente nada. Você tem que nascer de novo, rapaz. A tua faculdade, o teu anel de doutor no dedo, não adianta nada. Você entende as coisas do mundo, você é muito culto, você é muito capacitado, mas você não entende isto aqui que eu estou te falando, se você não nascer segunda vez. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que água é esta aqui, pastor? É o batismo nas águas? Não. Paulo, quando recebeu a revelação, disse: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qual é esse um só batismo que hoje vigora na dispensação da graça? O do Espírito Santo. O batismo das águas era a sombra do verdadeiro batismo. Findou com a lei findou em Cristo. Então, que água é essa, pastor Carlos Magno? Irmão, eu vou te mostrar isso no livro de Tito. Antes lá de Hebreus, antes do livro de Hebreus, você vai encontrar Tito. Tito também era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso. E no capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Olha, tudo é Deus. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar de quê? Regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem é que lava, quem é que regenera o homem? O Espírito Santo de Deus, através da palavra. Então não é água de batismo, não é água de batistério, não é água de rio, não é água de mar, não é água de lagoa. Isso aí não existe. 1 de João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Olha, só pode ser justo quem é nascido dele, quem é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, diga amém. Então tu és justo, meu irmão. É Deus quem faz este novo nascimento, não depende do homem, não depende de obras. Veja aqui no livro de João, olha o que João falou. Veja que coisa linda, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Aqui eram os judeus. Jesus veio para os judeus, para o seu povo. Os seus na carne, os seus descendentes, seus conterrâneos. E os seus não o receberam. Até hoje, o povo judeu não recebe Jesus. Não consegue entender que Jesus é Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí a turma já se alvoroça, está vendo? É quem crê, é o livre-arbítrio, é o homem que decide. Calma. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, quer dizer, não dependeu da vontade humana, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Aleluia. Depende de Deus.
Não nasceram de sangue, não foi da vontade da carne, não foi da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. Quer dizer, não é porque descende de Abraão na carne, não é por vontade humana, não é o homem que quer, irmão, é a vontade soberana do Deus eterno. Romanos, pastor, nós hoje estamos rodando a Bíblia toda, é verdade, para você aprender a se familiarizar, a manejar bem a palavra da verdade. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo. Você agora vai ver por que não depende do homem, por que depende exclusivamente de Deus. Veja qual é a condição do homem enquanto não é chamado por Jesus. Não há justo, nenhum sequer. Quanto justo há? Nenhum sequer. Pastor, mas minha avó, pastor, olha, ela não é crente, ela não gosta de igreja, mas é uma velhinha muito justa. Irmão, não há justo nenhum sequer. Pastor, e o Papa? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, irmãos. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E no versículo 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Por isso aqui, que não depende da vontade humana. Pastor, então por que uns se tornam crentes e outros não? Não é que uns aceitaram Jesus e outros não aceitaram? Não. Qual a explicação então, pastor? Aqueles a quem Deus predestinou, a esses também chamou. Essa é a explicação, irmão. Aqui está explicado. Puxa, pastor, eu achava que era o homem que decidia. O homem tinha este poder nas mãos. E aí um dizia: não aceito Jesus, não quero Jesus, não quero igreja, não quero saber de Bíblia. E o outro já dizia: não, eu vou decidir o que eu quero, tomei uma decisão hoje, eu sou macho, e a partir de hoje eu quero Jesus. Não é isso, irmão. O homem, enquanto ele está morto em delitos e pecados, ele até pode dizer: não quero, mas ele não tem o direito de dizer eu quero. Ele só pode dizer eu recebo Jesus se o Espírito de Deus começar a atuar na vida dele. A Bíblia diz: porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Por isso que Deus efetua nos e não efetua no outro. Estava falando com a mãe do Josué hoje à tarde. Ela dizia: pastor, eu me tornei crente numa época que eu nunca tinha ouvido falar de evangelho. Eu morava no interior, lá nos recantos lá de Campina Grande. Deve ser lá onde o vento faz a curva, né, irmã? Deve ser assim, não, né? Eu conheço aquelas bandas de lá também, já tive por lá, sabe? E ela disse: pastor, nunca tinha nem sequer ouvido falar de Bíblia, de Deus, de nada. Um dia minha mãe tinha ido para São Paulo. Quando voltou convertida. E numa tarde que minha mãe me falou de Deus para mim, a minha vida mudou a partir daquela hora. O que é isso? Predestinação. Estava lá um eleito de Deus, no alto sertão, nem se falava de Bíblia, de Deus, de nada. Um dia vem uma pessoa, uma palavra apenas, muda o coração da pessoa e faz ela se render ao Deus todo soberano. É Deus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando. Amém? João capítulo 16, estamos chegando no final da mensagem. Tenha só um pouquinho de paciência, mais 2 minutos e nós terminamos. João capítulo 16, versículo 8. Diz assim a palavra. Jesus estava falando aqui do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, Jesus disse: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Você concorda comigo que ele já veio?
Veio ou não veio? O Espírito Santo já veio. Mas ele disse que quando ele viesse, se ele já veio, que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então por que o mundo não está sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo? Será que o Espírito de Deus, esse Espírito poderoso, não tem poder para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Será que esse Espírito se tornou impotente? Será que ele não tem capacidade para mudar o coração de um homem ou de uma mulher que bate o pé e diz: não quero, não quero, não quero, não vou, não vou e não vou? Será que ele não tem este poder? Será que ele se tornou incapaz? Claro, evidente que não. Então por que ele não convence a todos? Porque ele só convence aqueles que ele predestinou. Quem não é predestinado nunca vai se convencer de nada, irmão. Entra por aqui, sai por acolá. Para quem não é ovelha, estou aqui, é apenas mais uma palavra. Não tem valor, não tem maior significado. Às vezes, ouvir alguém falar de Buda é mais importante. Você vê que às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e fica agoniado, olhando o relógio. Olha, uma coisa chata, sabe? Eu não aguento isso. Ai, meu Deus, como é que vocês aguentam ficar na igreja, esse calor enorme, ouvindo o homem lá falar de Deus, de predestinação, de eleição. Não, eu gosto muito de ligar a televisão e ver lá o Faustão. Faustão é legal, eles acham. Você compreende? Não, eu gosto lá de ver o Gugu dizendo aquelas pornografias. Aquilo é legal, aquilo, olha, eu dou a minha vida por aquilo. Mas não entende a palavra de Deus. Você compreende isso agora? Isso é verdade, isso é duro, mas é verdade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Quem não é ovelha, ouve a voz dos estranhos. E se as minhas não ouvem mais voz de estranho nenhum, as minhas só ouvem a minha, as minhas me seguem de fato e de verdade. Por isso que você entende hoje que aqui tem pessoas que vêm à igreja, ouve e diz: tremendo, maravilhoso, glória a Deus. Às vezes por uma mensagem no rádio, às vezes um testemunho que você dá. Outras vêm, ouvem, diz: olha, isso não é para mim, leva mal não, mas meu negócio é outra coisa, meu negócio é galo da madrugada. É verdade, vai saracutear no galo da madrugada. Não, meu negócio é uma cervejinha ali no barzinho da esquina. Aí vai lá tomar cervejinha. Uma caipirosca, caipirinha, caipirosca que chama? Alguma coisa desse tipo. Não, isso aí não dá para mim, isso aí nem é outra coisa, não. Outro já diz: não, isso aí não, meu negócio é uma macumbinha. Sexta-feira batendo tambor lá no terreiro. Hoje não, meu negócio é uma imagenzinha pendurada na parede, e eu lá acendo minha velinha. Esse negócio aí de Bíblia, de verdade de Deus, não é comigo. Agora você entende por que isso. Romanos, para terminar, a última passagem, capítulo 9, versículo 16, diz assim: assim pois, não depende de quem quer, aleluia, diga, não depende de quem quer, ou de quem corre, depende de quem então, pastor? Aí os irmãos da lei que não tem revelação, que não conhecem a Bíblia, não, depende de você orar todo dia, depende de você ficar lá a tarde inteira no círculo de oração, depende do teu jejum. Não é isso que a Bíblia diz. Depende de quê? De usar Deus a sua misericórdia. Depende de Deus, meu irmão. Ou você confia que Deus está no controle e põe tudo nas mãos desse Deus, ou então desista. Estás no caminho errado, teu negócio não é esse. Ou tu crês verdadeiramente nesta palavra, então você está perdendo tempo. Versículo 18: logo, tem ele misericórdia de quem o pastor da igreja pede, de quem coloca o nome no livro de oração para orar, de quem a mãe fica de joelho orando de madrugada por ele. Não, tem ele misericórdia de quem quer, e endurece a quem lhe apraz. Pastor, por que ele endurece a quem lhe apraz? Porque ele conhece, irmão. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas.
Eu as chamo pelo nome, aleluia. Olha, Deus te conhece na intimidade, meu irmão. Ele conhece o teu nome, o teu apelido, a rua que você mora. Eu não conheço, mas Deus conhece. Pastor, mas o meu apelido é Dindinha. Será que Deus me conhece como Dindinha? Conhece como Dindinha, meu irmão. Minha irmã, ele vai lá, minha Dindinha, tu és uma eleita minha, tu és uma predestinada. Gostou, Ivone, da Dindinha, né? Ele conhece como Dindinha. Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Não pode ser, o pastor está falando isso, mas não é desta forma, está errado, não pode ser desta maneira. Olha que se for desta forma, eu vou pegar Deus pelo pescoço e vou botar ele no canto da parede e sangro Deus. Não, está na Bíblia, mas não é assim. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu para dizer que não é assim? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem? Quem é o oleiro? Deus. Quem é o barro? Somos nós. Deus tem o direito de fazer o que Ele quer ou não tem? Claro, é evidente que tem. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para ficar com os anjinhos de cabelos encaracolado e olhos azuis? Não, os vasos de ira preparados para perdição. Paulo está dizendo: quem é você para dizer que Deus não pode fazer isso? Quem é você para dizer que Deus é injusto? Deus não é injusto. Aqueles que estão preparados para a perdição é porque eles sabem que eles são demônios revestidos de carne, são anjos decaídos. No versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Quer dizer que os vasos de misericórdia Deus preparou desde quando? De antemão, desde antes da fundação do mundo. Quem são esses vasos de misericórdia, pastor? Pelo amor de Deus, responda. O versículo 24 responde: os quais somos nós, aleluia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, meu irmão, eu termino essa mensagem dizendo: você tem que entender que tudo que aconteceu na tua vida, toda esta transformação que foi operada no teu íntimo, no teu interior, no teu coração, no teu espírito, foi porque você é uma pessoa predestinada por Deus. Tudo que ocorreu na tua vida foi Deus que fez. Todas as mudanças, toda a transformação, esta coisa que começou a acontecer dentro de você, que fazia você se sentir atraído pela palavra, atraído pela igreja, atraído pelo Senhor Jesus, foi o Espírito Santo que fez na tua vida. E por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus soberano, Ele te predestinou em amor, e assim como Ele te predestinou, um dia Ele também te chamou. Você crê nisso? Então fala para o irmão do lado: tu és um predestinado. Diga: tu és um predestinado. Aleluia, tu és um escolhido, tu és uma pedra viva. E diga para ele: o teu nome está inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E o vento sopra onde ele quer. Aleluia. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia, glória a Deus.